Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos trazer para vocês Acampamento Sinistro. Esse filme lançado em 1983 e dirigido pelo Robert Hiltzik, que ele não fez basicamente mais nada na carreira dele. Ele abandonou a carreira após esse filme, né? Esse foi o primeiro filme dele como diretor, roteirista e produtor. E logo depois, ele simplesmente decidiu largar a carreira de diretor. Só que aí, ele percebeu, anos depois, lá nos anos 2000 já, que esse filme acabou virando um cult classic. Então, ele acabou fazendo uma continuação, ignorando, né, as continuações que foram feitas nos anos 80 e continuando do original. Então, basicamente, a carreira desse diretor é isso. Tem esse filme e tem a continuação direta. Só. No elenco também a gente não tem ninguém muito relevante. A gente pode destacar aqui a Felissa Rose, que ela faz a Angela, a personagem principal aqui do filme. Mas a gente pode destacar também o Robert Earl Jones, que ele tem um papel pequeno nesse filme, um papel bem pequeno, e ele também não fez nada relevante na carreira, mas você deve conhecer ele como sendo o pai do James Earl Jones, que esse você conhece, ele fez a voz do Darth Vader e a voz do Mufasa também no Rei Leão. O filme, ele pega aquela mania, que é aquela onda dos slashers ali no início dos anos 80, que tentou seguir ali a onda do Sexta-feira 13, que por sua vez tentou seguir na onda do Halloween. Então, né, esse filme é basicamente a onda da onda. Então, é isso, só que esse filme, ele virou um cult classic por ser um filme que na época, principalmente pela sua reviravolta, pelo seu plot twist, ele causou algum tipo de choque, algum tipo de impacto nos espectadores, e até hoje ele tem uma discussão no subtexto muito forte. Então ele traz algo a mais do que ser só uma cópia ou do Sexta-feira 13 ou do Halloween. Ele traz realmente algo a mais. Ele não tem uma grande produção, né? A gente vai ver aqui nas cenas. Ele não tem uma grande produção, as atuações são horrorosas, mas o mérito desse filme é o roteiro dele tem uma amarração muito boa ali para a reviravolta, para o plot twist. Então, a gente vai debater sobre esse plot twist, né? Basicamente, essa review vai ser em dois pedaços aqui nesse vídeo, né? Primeiro eu vou pegar o filme inteiro, né? Lembrando que aqui tem spoiler, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o filme inteiro e depois eu vou dar um outro aviso de spoiler para discutir somente sobre o plot twist, tá ok? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá, pessoal. Bem, o filme ele começa com as crianças brincando com o pai ali no lago e a gente vê alguns jovens ali no outro barco ali, né, numa espécie de fazendo esse esporte ali, a menina ali atrás, né, fazendo esse esporte que eu não sei o nome, mas eles estão fazendo esse tipo de esporte, jovens, né, eles são incompetentes, então eles vão lá e acabam causando um acidente, né? Eles atropelam ali o barco com as crianças e com o pai. E aqui logo no começo, nessa primeira cena, a gente já vê como as atuações do filme são. As atuações são horríveis e a direção também não é muito boa, porque o que ele faz? O diretor ele fica filmando muito tempo a reação das pessoas e a atuação, como não é muito boa, fica uma coisa totalmente exagerada. Essa menina aqui falando, ai, mataram ele, ela tá basicamente narrando, descrevendo o acidente, no caso, né? Então, ela tá ali e a câmera fica fixa nela e a atuação dela é horrorosa, então fica uma câmera fixa nela por muito tempo ali. Bem, passa um tempo, a gente vê que o acidente matou o pai, né, e uma das crianças, isso é dito, e a criança sobrevivente, ela foi criada por uma tia. E aqui a gente tem já 8 anos no futuro, né, as crianças cresceram, e a tia maluca tá lá com a Angela, que é a sobrevivente daquele acidente,
né, que o pai morreu, e o primo dela, que não sei o nome dela, vou chamar só de primo mesmo nessa review. E a tia, a gente vê que também é uma atuação maravilhosa, né? Mas a gente vê também que ela tem algum parafuso solto aqui na cabeça, né? Ela entrega alguns exames médicos e aqui é estabelecido que ela é médica, de alguma forma ela é médica, e que ela mesmo fez os exames, né, das crianças ali para elas serem aprovadas para irem acampar nesse caso. Depois disso, as crianças chegam aqui, tem um mérito desse filme, que é o seguinte: as crianças aqui realmente são crianças. Não faz parte daquela situação de ter atores de 30 anos interpretando crianças de 12, 13. Aqui realmente são crianças de 12, 13 anos fazendo o papel delas. Tem, claro, alguns adolescentes de 30 anos, mas a maioria são realmente crianças. Então os atores eles estão mais ou menos na mesma faixa etária dos personagens. E isso é algo que, para os anos 80, é um mérito desse filme, porque isso é difícil de achar. São raros os filmes que fizeram isso, principalmente nos anos 80. E aí a gente vê aqui a galera da cozinha, o pai do James Earl Jones está ali no canto, né? E ali a gente tem o cozinheiro, né? Que ele é claramente um cozinheiro pedófilo. Ele tá ali e ele comenta, tipo, pô, essas criancinhas aí, hein? Rapaz, 10 anos, pô, 10 anos tá bom. E ele fala abertamente pra todo mundo fica achando engraçado, sabe? Esse cara é um brincalhão. Não, caraca, o cara é um cozinheiro pedófilo claramente assumido. Então não tá certo. Mas enfim, isso passa, né? E a gente vê a Angela, que ela fica com esse olhar, e aí é um mérito da atuação da Felissa Rose ali, que ela não é uma atriz, oh meu Deus do céu, mas a função dela é simplesmente olhar. Por boa parte do filme sem falar nada. Ela fala, a primeira fala dela é lá pelos 30 minutos de filme, por aí. Então, ela fica a maior parte do tempo assim, com uma reação, com o olho arregalado, olhando fixo e sem falar uma palavra. E pode ser fácil fazer isso, mas não é. Então, méritos dela no meio de um monte de atuação ruim, quase todo mundo numa atuação que não dá para passar, mas ela até que, pelo que é proposto, ela até consegue entregar bem esse olhar. E o que ela também entrega bem é o fato dela não querer comer nada. E aí o cara ali, que é uma espécie de Sylvester Stallone com desconto ali, é um dos monitores, ele leva ela até a cozinha e aí ela entrega pro cozinheiro pedófilo ali, né? Tipo, não, oferece alguma comida aí pra ela, algo que ela queira comer e tal, porque ela não tá comendo nada já tem 3 dias. Já se passaram 3 dias nesse ponto. E aí o pedófilo, não, eu ofereço alguma coisa pra ela comer sim. E o que ele oferece? Ele oferece ele mesmo, né? Então ele tenta ali abusar dela, só que aí o primo, a gente vê que esse primo ele é sagaz demais, ele pega no flagra ali, né? E aí tem toda uma briga e tudo mais, aí eles conseguem fugir, o primo com a Angela, e aí tudo bem, passou a cena, e a gente vê que o pedófilo ali, né, o cozinheiro pedófilo, ele tá ali, subiu num banquinho pra ver ali uma água fervendo ali, um panelão, não sei o que é isso de água fervendo, e aí a gente tem um olhar subjetivo, né? Que isso é legal no filme, que a gente nunca mostra o assassino, né? Tem sempre essa questão que tem muito naqueles filmes italianos, né? Dessa época, que é você não identificar, não mostrar o assassino logo de cara. Você tem essa questão de quem é o assassino. Então é tudo pelo ponto de vista do assassino. A gente sabe que é uma criança, por causa da mão, por causa dessas coisas assim, mas a gente tem essa situação de puxando, mas só que só filma a mão da criança ali puxando a cadeira. E aí, puxa a cadeira, o cozinheiro pedófilo cai
e o panelão de água fervendo cai em cima dele. É que a gente tem algo bacana no filme, que é a maquiagem. A maquiagem realmente é boa. A gente tem aqui um efeito de queimadura que fica nascendo bolha, assim, estourando na pele dele. E é muito legal. E aí aqui a gente vê também um exagero, né? Que ele fica mó tempão ali, agonizando por muito tempo mesmo. Então não faz sentido ter esse tempo inteiro ali. Mas tudo bem, né? E a gente vê que, assim, essa é a primeira vítima do filme, né? Tirando a galera do acidente ali que foi sem querer. Essa foi a primeira vítima de fato do filme. E sabe o que é interessante? Ele sobreviveu, ele não morreu. Tipo assim, os caras, os paramédicos chegaram e levaram ele embora, mas ele tava gritando, então ele tava vivo ainda. Então tem esse detalhe, que assim, o cozinheiro pedófilo, ele acaba sobrevivendo no final das contas, né? Porque daqui pra frente a gente não tem mais notícia dele. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Então, no final das contas, ele acabou sobrevivendo. Olha que mensagem legal. Seja o cozinheiro pedófilo que você sobrevive a um filme slasher. Não, tá errado isso. E a gente tem aqui também o dono, que é esse senhorzinho aqui, que ele tá tentando encobrir, né? A gente vê que ele tem um lance meio prefeito do Tubarão, do filme do Tubarão, né? Que ele se nega a acreditar que está acontecendo alguma coisa errada no acampamento, ele quer continuar tocando o acampamento para frente, começa a ir criança embora e tal, ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo e tal, então ele fica realmente nessa parada de não achar, não demonstrar que tá tudo errado. E assim, pô, os pais não buscam as crianças e tal por causa disso, né, porque ele tem essa situação de não revelar que tem alguma coisa andando errada. Ele tenta encobrir esse acidente, depois ele vai tentar encobrir as mortes, para mostrar que tá tudo bem. É uma coisa bem prefeito do filme do Tubarão mesmo, né? Enfim, aí depois disso a gente tem essa cena aqui desse cara com essa roupa maravilhosa, que o figurino desse filme é incrível, né? Respira nos 80, envelheceu muito mal. Essa questão do figurino a gente vai ver em outro momento do filme, que essa questão de figurino não faz sentido, principalmente para hoje em dia, já era brega nos anos 80, mas enfim, a gente tira dessa cena maravilhosa para um grupo de adolescentes, dois adolescentes ali, zoando a Angela, né? Eles bulinando ali a Angela, falando, você é estranha, não sei o que e tal. E aí tem um negócio legal que é a mérito da direção. A direção é horrorosa no filme, é bem amadora até. Só que tem um lance legal que, assim, sempre quando ele faz um close na Angela, é esse enquadramento meio estranho, que não respeita, né, a regra dos terços, fica sempre alguma coisa aqui em cima, um vão aqui em cima, que é legal, que mostra, para mostrar primeiro, para causar uma estranheza nossa, e segundo, para causar essa questão de mostrar que a Angela está sendo sempre rebaixada o tempo todo, ela está sempre abaixo das pessoas. Então isso é uma situação legal de direção, talvez a única, a gente vai ver que tem vários erros de direção nesse filme, mas isso é legal, esse enquadramento estranho. E aí chega o primo, e o primo é legal, que o primo ele vai para cima. Os caras são claramente maiores do que ele ali, mas só que ele não tá nem aí. Ele acaba indo lá pra cima e tal, ele xinga. E isso é legal, que pô, é um moleque de 13 anos ali interpretando. E o moleque fala palavrão pra caramba. Tipo, ele xinga a galera, fala muito palavrão. E isso que é legal, é o primo boca suja ali, né? Só que aí passa isso e a gente é apresentado aqui ao interesse romântico da Angela, que é o Tom Holland genérico aí, né? É o Tom Holland dos anos 80, né? E ele consegue tirar a primeira palavra da Angela, que ele fala boa noite, ele conversa, fica conversando e tal, ela só ouvindo, ela começa a dar um sorrisinho, e aí ele fala boa noite, ela responde com boa noite. Então ele consegue ter essa situação, e aí a Judy, a gente não apresenta, mas vai mostrar sobre ela, a Judy, que é a vagabundinha do grupo, né? É aquela menina que sempre tem, num grupinho de adolescentes, sempre tem aquela menina que começa a crescer o espeito primeiro, e aí ela se acha a mulher. Então ela começa a ser meio que a desejada por todo mundo, e ela se torna meio que a vagabundinha do grupo, né? E ela começa a ficar com ciúme ali
do Tom Holland genérico ali, no caso. Porque ela não tinha interesse nenhum dele, mas ela tá com ciúme porque a Angela, que é estranha e tudo mais, tá com alguém e ela não. É tipo isso, né? Enfim. Aí depois, a galera que zoou a Angela vai lá nadar no mar e tal. E aí um dos meninos, ele acaba virando o barco, assim, de propósito. Aí ele entra, assim, por dentro do barco. E aí vem uma sombra ali, mergulhada por trás dele e tal. E acaba afogando esse moleque. E aqui a gente percebe que o serial killer, nesse caso, tem um padrão, né? A galera vai lá zoar a Angela e o primo dela e tudo mais e acaba morrendo. É isso. A galera que morre é só a galera que zoa a Angela. Basicamente é isso. O que limita automaticamente os nossos suspeitos a duas pessoas. Ou é a Angela ou é o primo. Então não tem tanta opção assim de suspeitos, né? Isso o filme manda mal, o roteiro manda mal, mas depois eu vou falar no que ele manda bem, né? Depois disso, tem uma maquiagem legal, que a gente acha que o corpo do moleque, do Bully, né? E sai uma cobra da boca dele. É legal que na cena anterior ele fala que tinha cobras e tal, pra assustar a menina, pra zoar. Ele fala, tem cobras aqui, e aí realmente sai uma cobra dele, né? Ele fala que tinha cobras nadando pelo lago. Enfim. Depois disso, a gente é apresentado ali ao policial de bigode, que ele aparece nessa cena, mas guarda esse bigode dele, esse bigode maravilhoso ali. E a gente tem mais uma cena aqui de figurino sem sentido, que por que raios a Judy usa uma camisa estampada o próprio nome dela? Comenta aí. Você já usou uma camisa estampada o seu próprio nome? Por algum motivo? Por qual motivo foi? Então bota aqui. Enfim, e aí, depois disso, a gente vê o Tom Holland genérico beijando ali a Angela. Não parece meio correspondido, é meio estranho, mas tudo bem. E aí nasce um novo dia, a Angela tá andando tranquila, e aí vem uma galera no telhado e começa a jogar aquelas bolinhas, né? Bolinha não, né? Aqueles balão que enche de ar, de festa, só que eles encheram de água e jogaram na Angela, né? Galera ali no telhado jogando água ali em cima da Angela. E aí vem a parte 2 do primo Boca Suja, né? Que ele começa a ele, vocês são muito filho da puta e tal. Então ele começa a xingar descontroladamente a galera. Aí chega o dono ali e fala assim, desce daí e tal. Aí o cara vai descer, um dos caras que jogou ali o balão de água na Angela, acaba indo cagando, né? Chamado da natureza. Ele vai lá, solta um barrão, só que aí, nesse meio tempo, o assassino fecha a cabine onde ele tá, abre ali a janela, que fica ali logo acima dele, e joga uma colmeia lá dentro do banheiro. E aí o moleque acaba sendo picado pelas abelhas, e mais um efeito legal de maquiagem, que é ele sendo todo picado ali pelas abelhas. E é legal que assim, não mostra, esse filme, você já percebeu que ele não mostra as mortes em si acontecendo. As mortes normalmente acontecem off-câmera, mas tem toda aquela questão do pós-morte. Quando mostra o corpo, aí a maquiagem é muito bacana, né? E aí, a gente tem ali uma cena do Tom Holland genérico tentando transar ali com a Angela ali na praia, né? Ele tenta desabotoar a blusa dela, e aí rola um flashback dela com o irmão ali, da Angela criança, com o irmão, e eles acabam flagrando nesse flashback o pai com o namorado dele. Então a gente vê nesse flashback que o pai deles era um homossexual. E aí sai desse flashback e a Angela empurra ele, tipo, não desabotoa não e tal. E aí tem tudo isso, né? Depois disso, desse flashback, a Judy vai lá, começa a assediar o Tom Holland genérico e acaba beijando ele. E, claro, a Angela, ela pega no flagra eles beijando. É uma parada bem novela mexicana esse pedaço mesmo, né? E aí, depois disso,
tem ali uma monitora e a Judy ali falando com a Angela no banho, e aí tem uma informação importante que elas falam que a Angela nunca toma banho junto com as meninas, né? Ela sempre espera as meninas ir lá tomar banho e tal, e aí ela nunca toma banho junto com as meninas. Isso é uma informação importante. E aí fala assim, você nunca toma banho e tudo mais junto com a gente, então vem cá. Então elas pegam a Angela e acabam jogando a Angela ali na água, né? Acabam jogando a Angela ali na água e aí, claro, vem o primo, né, Boca Suja, pega a Angela, não, vou embora daqui e tal. E ali tem as crianças jogando areia enquanto rola. Tipo assim, eu acho que isso daí não foi dirigido. Acho que as crianças só tacaram ali, estavam largando foda-se ali, não, toma e tal, e começaram a jogar areia ali, mas tudo bem. E aí a gente percebe que uma das monitoras que jogou a Angela ali no mar, ela tem um caso com o cara tem uns 60 anos, e ela tem tipo 17 e tal, e do nada acontece isso, tipo assim, ela tem um caso com o cara, com o dono do acampamento. Tá, whatever e tal. E ela fala assim, não, eu tô de folga agora e tal, vamos se encontrar e tal, eu vou tomar um banho. Cara, tá, beleza. E aí vai lá, acontece dela ir tomar banho e tal, e aí chega o assassino com uma facada nas costas dela, né? E aí o cara vai lá encontrar com ela, né? Porque ela fala, vou só tomar banho e encontrar contigo. Ele vai lá, encontra com ela, só que aí ele não encontra ela viva, ele encontra o corpo. E aí ele começa a fazer juras de morte, porque ele fala assim, foi aquele moleque e tudo mais, vou matar ele e tal. Ótima frase pro dono do acampamento, né? Que tinha que proteger as crianças, né? Mas, né? A mulher que ele pegava, né? Provavelmente não pega mais ninguém, tava ali, né? Morta. Enfim, e a gente tem aqui a Judy fazendo chapinha no cabelo, né? E aí abre a porta e é o assassino. E aí o diretor ele quis fazer um negócio, tipo assim, mostrar o assassino nas sombras e tal. Bem, nos anos 80, no VHS, a galera que viu, provavelmente não dava pra ver. Mas agora na versão Blu-ray, que é a versão que eu vi de Blu-ray, cara, dá pra ver claramente que é um moleque ali que é o cara, né, o primo, o ator do primo com uma peruca que jogaram nele ali e tal, dá pra ver claramente. Então assim, o mistério do assassino, será que acabou? Será? Mas eles tentam manter isso. E aí ele pega a chapinha, né, da Judy e ele enfia a chapinha em lugares que eu não posso falar aqui no YouTube, né? E ele acaba enfiando a chapinha no lugar que você já imagina nela, né? E aí fica só a sombra, assim. A gente vê essa cena acontecendo só pela sombra e tal. E aí tem uma cena que, na primeira vez que eu vi o filme, nas primeiras vezes, eu achava meio desconexo, porque do nada aparecem umas crianças mortas ali, porque é umas crianças que foram acampar fora ali na floresta e tal, aí pega a morte. Eu pensei assim, é só uma desculpa assim do nada, porque toda a galera que morreu é uma galera que zoou a Angela, essas crianças ali do nada e tal, foi só uma desculpa para pegar um machado e tal, só que não. Aí eu lembrei que essas criancinhas ali eram as crianças que tacaram areia, de jogar areia ali. Então essa situação foi de roteiro mesmo, foi pensado. As crianças jogaram areia e acabaram morrendo aqui, né? E aí, lembra o dono ali do acampamento, ele vai lá, ele vê ali o primo, né? E ele acaba batendo no garoto, né? Ele mete a porrada no moleque, não é só bater assim, ele mete a porrada no moleque. Só que aí ele é surpreendido, né? Antes que ele mate o moleque na porrada, ele é surpreendido pelo assassino. E aí o assassino acaba dando uma flechada na garganta do velho. E aí, como a gente só tinha dois suspeitos e o moleque tá lá no chão batido, né? Apanhado, a gente já sabe, né? Quem é o outro assassino, né? E a gente tem uma cena aqui do policial, né? Que aí, provavelmente o ator, entre uma cena e outra, ele raspou o bigode, e aí não deu, né? Mas assim, passa dias, o personagem podia ter raspado o bigode também, não teria problema nenhum. Mas aí
o que aconteceu é que eles colocaram um bigode falso nele, e dá pra ver claramente que é um bigode falso, enfim. E aí a galera aqui tá procurando a Angela, e a Angela ela foi lá com o Tom Holland genérico, né? Foi na praia de novo, ela falou, vamos pra praia e tal, de novo ali. E aí ela foi lá e estão procurando a Angela, encontram a Angela assim de costas, e aí tem um flashback com a tia ali. E aí que entra o plot twist. Então, vou separar aqui esses próximos 5, 10 minutos do vídeo para falar especificamente sobre o plot twist. Então, se você não viu o filme e não quiser estragar a surpresa, vai assistir o filme e volta aqui depois, tá? Enfim, no flashback, a tia é mostrado que quem sobreviveu, na verdade, não foi a menina, não foi a filha naquele primeiro acidente, e sim o menino. E aí, o que a tia fez? Ela transformou, ela quis, como ela já tinha um filho homem, ela forçou esse filho que sobreviveu do acidente a ser uma menina, a ser a Angela, e não o menino. Então aí a gente tem aqui, claro, matou ali o Tom Holland genérico, né, com a cabeça sorrindo ali, e aí a câmera abre ali para Angela e a gente vê que na verdade é um menino, que mostra ali o órgão genital masculino. Então a Angela na verdade é um menino. E isso é construído muito bem durante o filme inteiro, porque é o seguinte, a gente vê assim, tem toda aquela questão, por exemplo, da tia que faz o exame médico físico da Angela para entregar para o acampamento. É a própria tia que faz isso. No flashback lá com o pai, tem uma questão homossexual ali do pai, dela vendo ali o pai numa relação homoafetiva. Então já tinha essa questão dela achar normal essa questão do homossexual. Então tem tudo isso envolvido. A questão dela não tomar banho junto com as outras meninas nunca. Então, e o moleque lá tentando desabotoar, tirar a roupa dela e ela não querendo. Então, tudo isso vem dessa situação que a Angela é, na verdade, um menino trans. Então, só que aqui que vem uma questão que muita gente fala que esse filme pode ser transfóbico e tal. A minha interpretação é o seguinte, que a Angela, ela não se vê, né, o moleque, né, que se torna Angela, não se vê como menina. Tem essa confusão mental. Apesar de ser trans, ela não se vê como menina. A Angela não se vê como menina, porque não foi algo que ela decidiu lá no passado. Foi forçado ela. Tipo, ela é trans por forçação da tia. Então ela não se vê como uma trans. Então eu acho que esse impacto que causa de ser transfóbico e tal, né? Nesse final, eu acho que é muito por causa disso, né? A minha interpretação é essa. Eu não vejo a Angela se vendo como uma trans, já que foi algo forçado pela tia e não por ela, tá? E aí a gente tem umas coisas que essa parte do roteiro é bem amarrada no filme, que no começo, quando mostra o acidente ali, a câmera mostra só o moleque sobrevivendo. Só o moleque nadando. Dá pra ver que é o menino ali. Lá no início. A gente não vê mais ninguém. Só que essa cena passa rápido e tal, então tá na nossa cara o tempo inteiro, desde o começo. Então é legal como esse plot twist é feito. E também naquele flashback que ela vê os pais, né? O pai com o namorado. Na sequência desse flashback, tem essa cena meio lúdica de um menino apontando para a irmã, né? Que no caso seria o irmão apontando o dedo para a irmã. Isso, a gente vê que esse flashback está meio que dentro da cabeça dela, né? Para dar essa confusão. Então, tem todo esse lance dela achar assim, não, eu sou você, você sou eu, o que acontece? Então tem essa confusão mental dela. Então eu não acho esse filme com essa situação meio transfóbica, porque tem essa construção, né? E essa confusão mental construída pela mente da Angela. Então isso é muito legal.
E aí, quando acontece isso, aí dá um close ali no rosto dela, ela tá com essa situação, essa aparência ali horrorosa, horrenda, e tem uns sons bizarros ali no filme e tal, e o filme simplesmente acaba depois disso, não mostra o que aconteceu depois e tal, ele acaba no impacto. Então, é muito bacana esse final. Se não fosse esse final, com certeza esse filme seria totalmente esquecido e tal, mas por conta desse plot twist, esse filme ele acaba se tornando o cult classic e, né, até um pouco à frente do seu tempo, porque mostra, vamos dizer assim, a primeira assassina trans, né, da história do cinema, vamos colocar assim, talvez. Não sei se essa informação procede, tá? Mas eu acho que pode ser sim. E tem essa coisa memorável, essa discussão de, pô, é transfóbico ou não? Na minha visão, não é. Já trouxe aqui a minha interpretação do que eu entendi desse plot twist. Mas ele foi um plot twist chocante, principalmente para a época. Se até hoje ele tem essa discussão, imagina nos anos 80, tá? Mas deixa a sua opinião aqui, tá? O que você acha desse filme. Se você acha que esse plot twist é transfóbico ou não, tá? E não deixa de deixar o seu like, daí deixa seu like e se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.